As cores de setembro. Será que eu estou falando da primavera? Será que esse vídeo não está tardio demais? Afinal de contas, hoje é o último dia de setembro. Mas não está tardio para falar sobre as cores de setembro, porque essas cores são importantes ao longo do ano inteiro. E quais são as cores de setembro? Bem, o setembro amarelo, setembro verde e o setembro azul. Não tem o que é o mais importante, todos são importantes e todos são causas nobres e também, infelizmente, muito recentes. No Brasil, é muito recente tudo que vamos ver agora. Começando com o famosinho Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio iniciada em 2015. O mês de setembro foi escolhido para a campanha porque desde 2003, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Mas por que amarelo? Fiquei me perguntando e descobri que tudo por causa do jovem Mike M. dos Estados Unidos que tirou sua própria vida em 1994. Tá, e que tem a ver o amarelo? Porque ele restaurou um Mustang e pintou de amarelo. Ficou como uma espécie de alerta, chamando atenção. E seus pais, no dia do velório, entregou aos colegas dele frases como: se você precisar, peça ajuda, e a fitinha amarela, porque o jovem gostava da cor amarela. E desse modelo, os pais, junto com alguns amigos, fizeram tipo uma ONG, né? E isso foi tomando grandes proporções até que finalmente se tornou nacional e teve o dia nos Estados Unidos também de prevenção para falar sobre o assunto. Então é por isso que é setembro amarelo, por causa dessa cor, por causa desse caso que chocou muito lá em 1994. Mas como vocês perceberam, as coisas só começaram a tomar um rumo muito tempo depois. 2003, o Dia Mundial, 2015, aqui no Brasil. Então as coisas ainda estão bem recentes e tem muita coisa para ser trabalhada. Inclusive, essa campanha de prevenção deveria ser o ano inteiro, de várias formas, mas nós vivemos no Brasil onde as pessoas falam que se você vai a um psicólogo, a um psiquiatra, tá ficando doido. Já virou até uma brincadeira a gente falar isso, eu preciso ir a um psicólogo que eu tô ficando doido. A questão da saúde mental no Brasil, infelizmente, é deixado muito de lado. É muito difícil achar psicólogo e psiquiatra na rede pública e até na rede particular. A gente tem uma certa dificuldade porque são consultas muito caras e os planos de saúde têm lá suas dificuldades, não liberam a quantidade de consultas necessárias. Então, tem muito o que falar de Setembro Amarelo. Mas esse vídeo não é só sobre Setembro Amarelo e agora vamos falar sobre outra cor. Já o Setembro Verde tem como objetivo reforçar a relevância do Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, que é no dia 24 de setembro. No dia 14 de julho de 2025, foi instituída a Lei 11.133, que instituiu o Dia Nacional da Luta de Pessoas portadoras de deficiência, e no dia 6 de julho de 2015 foi instituído a Lei 13.146, que
abrange aí a inclusão de pessoa com deficiência, também tendo como estatuto da pessoa com deficiência. Gente, para quem não é deficiente, para quem não tem amigo deficiente, para quem não tem um parente deficiente, pode achar que é só mais um dia. Mas se você quer pegar um ônibus, você pode pegar qualquer ônibus. Um cadeirante, por exemplo, precisa de um transporte que tenha lá a cadeira, né? Aquele elevador especial para a cadeira dele entrar dentro do ônibus. E apesar de ter a lei de inclusão de pessoa com deficiência, não é feito isso em todos os ônibus. Então, aqui na cidade, um deficiente tem que esperar determinado tempo porque não tem em todos os ônibus. E às vezes aquele elevador quebra e é uma dificuldade, necessita das pessoas ajudarem porque as, a própria empresa não bota ninguém para ajudar. Então, é necessário a inclusão de pessoas na sociedade. A gente tem que ficar trancado dentro de casa. Então, porque tem a lei, é que tem um ônibus adaptado, é porque tem banheiro adaptado, e não em todos os lugares, mas é lei. Por quê? Porque pessoa com deficiente também é pessoa e tem o mesmo direito. E para usufruir o mesmo direito, é necessário alguns recursos especiais. Uma pessoa que não escuta é um deficiente auditivo, né? A gente sabe que na verdade é um conceito diferente, né? O surdo é uma coisa, deficiente auditivo é outro. Mas só para vocês entenderem, uma pessoa que não escuta, ela precisa de um tradutor, de um intérprete de Libras. Porque senão a pessoa está ali na escola, na faculdade, não consegue ir adiante. Só para vocês terem ideia. Se não tivesse a lei da inclusão, a escola, a faculdade simplesmente falaria assim: ah, então eu não quero você, é só um aluno, não me importa. Mas por causa da lei, a faculdade, a escola é obrigada a ter um professor especial para traduzir, um intérprete de Libras. E por que da cor verde? A cor verde foi escolhida para representar o conceito de florescimento e frutificação dos direitos, como processo de consolidação dos mesmos, na medida que os direitos vão sendo ampliados para pessoas com deficiência, essas pessoas vão crescendo como seres humanos, vão tendo mais direitos, vão tendo uma vida, entre aspas, mais confortável, mais próxima do que as pessoas geralmente levam. Agora vamos falar de Setembro Azul. O Setembro Azul, ele foi instituído porque tem várias datas importantes para as pessoas exclusivamente com deficiência auditiva e surdos. Do dia 20 ao 26 tem a Semana Internacional dos Surdos desde 1958. Isso, né? Estamos falando da Federação Internacional que celebra a semana dedicada à consciência acerca da história dos surdos e da língua de sinais, educação dos surdos, cultura surda. Então tem esse movimento aqui no Brasil, teoricamente também acontece. No dia 23, que é de setembro, Dia Internacional de Línguas e Sinais, e o Dia Nacional do Surdo, dia 26 de setembro, e no dia 30, o Dia do Tradutor. Sim, o tradutor, o intérprete. Eu já fui intérprete, não é uma coisa fácil, viu? E isso tudo nós temos um grande passo para a comunidade surda quando, no dia 29 de outubro de 2008, foi instituída a Lei 11.796, o Dia Nacional dos Surdos. Então, como eu estou falando, é uma luta antiga, porque sempre existiu pessoas com deficiência de todo tipo
né? E no caso aqui falando auditiva. E ainda hoje, ainda há muito desdenho, apesar da lei da inclusão social que abrange toda pessoa com deficiência auditiva, ainda tem muita coisa para melhorar, ainda há uma necessidade da comunidade entender muita coisa. Por exemplo, quando a gente fala, né, da língua do surdo, o surdo ele fala com as mãos e aqui no Brasil se chama Libras, é língua brasileira. Então, quais são os idiomas que o Brasil fala? Português e Libras. Libras também certo? Oficialmente a língua de sinais. Então, tem gramática, tem tudo que uma língua tem, igual ao inglês, igual ao francês. E existe toda uma cultura surda, existe toda uma cultura, como que eu posso dizer? De como que as pessoas levam a vida e de grupos. Eu já participei de uma ONG, onde eu ajudava algumas pessoas com deficiência auditiva e era outro universo, né? A gente fazia ponte, os ouvintes fazem ponte do universo, porque são duas realidades totalmente diferentes. É como se você fosse estrangeiro no seu próprio país, porque você sai às ruas e as pessoas não sabem falar por Libras, falar com Libras, não sabem, ignoram, não sabem o mínimo, falar um pouco mais devagar para pelo menos o surdo tentar ler os lábios, escrever, nem todos sabem escrever, então é uma luta mesmo. Falar do Setembro Colorido, das pessoas que têm essas necessidades especiais, que necessitam de ajuda, não é uma questão de TL, de CTL. Nós, como cristãos, devemos pensar no próximo que Jesus pensou. Jesus curou surdo, cego, mudo, enfim. E nós que não temos esse poder de cura, devemos respeitar e ajudar civilmente.